Capítulo 6 Pilha de Mãos, Parte 1. O cheiro do outono estava no ar, mas era um cheiro diferente no Monte Sagiri, não mais apenas de folhas secas e terra úmida, mas de expectativa e um presságio de mudança. Tanjiro Kamado estava de pé diante de Urokodaki, que, como sempre, usava sua máscara de Tengo. O jovem já não era o mesmo garoto assustado de um ano atrás. Seus músculos estavam tensos e definidos. Seu olhar, embora gentil, carregava uma nova profundidade e determinação, forjada em um ano de treinamento extenuante. A rocha colossal, agora partida ao meio, era um testemunho silencioso de sua transformação. Urokodaki, sem dizer uma palavra, estendeu a mão. Em sua palma havia uma lâmina de Nichirin. Não era uma espada completa, mas uma lâmina bruta, sem guarda ou cabo, envolvida em um pano simples. Tanjiro a pegou, sentindo o peso frio do metal em suas mãos. Era diferente de qualquer lâmina que ele já havia tocado, e um cheiro sutil, quase elétrico, emanava dela. Era uma lâmina forjada com minério capaz de absorver a luz solar, a única arma capaz de decapitar demônios. Esta é a sua espada. A voz rouca de Urokodaki soou com uma seriedade incomum. Ela será moldada por um ferreiro quando você se tornar um caçador de demônios oficial. Cuide bem dela. Tanjiro segurou a lâmina com reverência. Era o símbolo de tudo o que ele havia conquistado e de tudo o que ainda estava por vir. A seleção final acontece no Monte Fujikasane. Urokodaki continuou, sua voz séria. Demônios são presos lá. É um lugar onde a luz do sol não alcança as profundezas, permitindo que eles sobrevivam. Você deve passar 7 dias lá, sobrevivendo aos ataques dos demônios. O coração de Tanjiro apertou com a menção de demônios presos. Ele havia treinado para isso, mas a realidade de enfrentar criaturas que mataram sua família e transformaram Nezuko era um fardo pesado. Se você sobreviver aos 7 dias, você será um caçador de demônios oficial. Você receberá seu uniforme, sua própria lâmina Nichirin e um Kasugai Crawl, Urokodaki explicou. Kasugai Crawl? Tanjiro perguntou. É um corvo de comunicação. Eles são usados para transmitir ordens e informações aos caçadores de demônios, Urokodaki esclareceu. É vital para suas missões. Tanjiro olhou para o mestre, sentindo a gravidade da situação. A seleção final não era um teste de treinamento, mas um teste de vida ou morte. Urokodaki estava lhe dando sua bênção para enfrentar o perigo. No dia seguinte, Tanjiro se despediu de Nezuko. Ela ainda estava em seu sono profundo, mas ele a abraçou, sentindo seu calor. Vou voltar, Nezuko, ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. Vou voltar e salvarei você, prometo. A senhora idosa o observava com um olhar de carinho e preocupação silenciosa. Ela acenou para ele enquanto ele partia, seu olhar transmitindo todas as palavras que ela não dizia. A jornada para o Monte Fujikasane foi longa e solitária. Tanjiro caminhou por dias, seus passos firmes e confiantes. Ele sentia o peso de sua nova responsabilidade, mas também a leveza de sua determinação. Ele se alimentava de frutas e de água de riachos, confiando em suas habilidades de sobrevivência aprimoradas. A cada quilômetro, o ar parecia ficar mais pesado, mais denso, com um cheiro que Tanjiro reconhecia, um cheiro que ele esperava nunca mais sentir, o odor de demônios. Finalmente, ele chegou ao Monte Fujikasane. Era uma montanha de aparência normal, coberta de árvores e com algumas trilhas sinuosas. No entanto, havia algo peculiar. A montanha estava coberta de flores de glicínia em plena floração, colorindo as trilhas com tons vibrantes de rosa e rosa, mesmo fora de época. As glicínias eram flores que os demônios detestavam e não podiam passar por elas. Aquilo era uma barreira natural, mantendo os demônios presos dentro de uma área específica. No sopé da montanha, uma multidão de jovens se reunia. Havia cerca de 20 deles, todos parecendo nervosos, alguns tensos, outros tentando parecer confiantes. Todos com um propósito em comum, se tornar um caçador de demônios. Tanjiro notou alguns rostos familiares de outros cultivadores, embora não houvesse mais ninguém de Urokodaki. 2 figuras pequenas, com cabelos pretos e brancos, idênticas, estavam no centro, seus rostos impassíveis. Eram os anfitriões da seleção final. Bem-vindos à seleção final.
A voz de uma delas, uma menina, soou em uníssono com a voz do menino. Vocês estão aqui para provar sua capacidade de sobreviver no mundo dos caçadores de demônios. Demônios estão presos aqui no Monte Fujikasane, a outra voz explicou. São demônios que foram capturados pelos caçadores de demônios e não podem escapar. Vocês devem sobreviver por 7 dias neste lugar. Os demônios dentro desta área não podem sobreviver à luz solar, mas esta área é sempre envolta em névoa e escuridão, mesmo durante o dia, impedindo que a luz solar os atinja. Por favor, não se esqueçam disso. Um arrepio percorreu Tanjiro. Névoa e escuridão constantes. Era o ambiente perfeito para os demônios. Desejamos a todos vocês boa sorte, as vozes disseram em uníssono, e com um gesto, as entradas para a floresta foram abertas. Os jovens aspirantes a caçadores começaram a entrar na montanha, a maioria com um semblante de pavor e determinação. Tanjiro respirou fundo, ativou sua respiração da concentração total, e seu olfato aguçado captou um cheiro forte. Não era o cheiro das glicínias, nem o cheiro dos outros humanos. Era um cheiro podre, vil, aterrorizante. O cheiro de demônio. Ele deu o primeiro passo na floresta escura, o ar se tornando mais pesado e denso com a presença de criaturas sobrenaturais. As árvores se fechavam acima dele, e a luz do sol, que ainda estava brilhando lá fora, não conseguia penetrar a espessa folhagem e a névoa que pairava no mar. A montanha era um caldeirão de maldade. Tanjiro avançou com cautela, seus sentidos em alerta máximo. Ele se lembrava de cada lição de Urokodake, cada conselho de Sabito e Makomo. Ele não hesitaria, ele não seria fraco. O tempo passou lentamente, horas se arrastaram e Tanjiro sentia a presença dos demônios ao seu redor. Ele podia sentir seus cheiros, suas auras de maldade, mesmo antes de vê-los. Ele ouvia os sons de luta ao longe, gritos de outros jovens, o estalo de ossos, rosnados bestiais. O som era aterrorizante, mas Tanjiro se recusava a deixar o medo paralisá-lo. Ele canalizava tudo em sua determinação. De repente, o cheiro de demônio ficou incrivelmente forte, pungente, nauseabundo, com um toque de sangue fresco. Tanjiro parou abruptamente. Seus músculos tensos, sua espada de madeira em punho, pronta para se defender. Do meio da névoa e da escuridão, uma figura gigantesca e grotesca emergiu. Era um demônio imenso, coberto por saliências nodulares e com vários braços, cada um se contorcendo e se estendendo como tentáculos horripilantes. Seus olhos eram grandes e reptilianos, de um verde doentio, e um sorriso cruel distorcia seu rosto. O mais chocante era a quantidade de mãos humanas que pareciam brotar de seu corpo, como se tivessem sido absorvidas por ele. Um testemunho macabro de suas vítimas. O demônio da mão, Tanjiro pensou, o terror gelando suas veias, mas sua mente permaneceu clara. Ele havia treinado para isso. Ora, ora, mais uma criança que se atreve a entrar no meu território? A voz do demônio era gutural e arrastada, cheia de malícia. Ela parecia vir de várias bocas ao mesmo tempo. Um humano? E você tem um cheiro familiar. Você é um dos alunos de Urokodake, não é? Ah, o cheiro doce e distintivo do ar de Urokodake. Tanjiro ficou em choque. Ele conhecia Urokodake. O demônio soltou uma risada cruel e arrastada, suas muitas mãos se contorcendo. Eu sei, já devorei muitos dos alunos de Urokodake, mais de 10. Eles morreram tão rápido, tão fracos. Ah, o cheiro deles era tão delicioso. O estômago de Tanjiro revirou. Ele havia devorado os alunos de Urokodake, muitos deles. Entre todos os alunos de Urokodake, havia um garoto ruivo, com uma cicatriz na testa. Ele era o mais forte, o mais obstinado. O demônio continuou, seus olhos fixos em Tanjiro com uma curiosidade cruel. Ele era tão difícil de pegar. E uma garota de kimono floral, tão ágil e graciosa. Ah, o gosto deles! O sangue gelou nas veias de Tanjiro. Sabito, Makomo. As palavras do demônio eram um choque, um golpe que o paralisou por um instante. Aquelas figuras misteriosas, aqueles que o haviam treinado e o ajudaram a cortar a rocha, eles eram espíritos e haviam sido devorados por aquele monstro. A dor da revelação se misturou à raiva, uma raiva fria e fervente. Não era apenas por sua família agora,
era também por Sabito e Makomo. Eles eram mais uma parte de sua jornada, mais uma parte de seu coração, que havia sido tomada. Você, Tanjiro rosnou, sua voz baixa e cheia de uma fúria incontrolável. Seus olhos, antes tão gentis, ardiam com um fogo gélido. Você vai pagar por isso. Ele ativou a respiração da concentração total, seu corpo se enchendo de energia. O cheiro de raiva e determinação emanava dele. O demônio riu, suas muitas mãos se contorcendo, desprezando a ameaça. Que garoto patético! Tantos tentaram me matar, e todos falharam. Você não será diferente. O demônio atacou, suas muitas mãos se estenderam como chicotes mortais, rápidas e poderosas, visando esmagar Tanjiro. Ele sentiu o vento dos golpes, o ar se deslocando com a força do ataque. Mas Tanjiro não hesitou. Ele não era mais o garoto assustado. Ele era um guerreiro forjado na montanha, aprimorado pela dor e pela promessa. Ele se moveu com uma velocidade incrível, desviando do primeiro ataque por pouco, sentindo as garras afiadas roçarem em sua roupa. Ele respirou fundo, concentrando sua energia. Era a hora de usar tudo o que ele havia aprendido. Capítulo 6. Pilha de mãos. Parte 2. A revelação sobre Sabito e Makomo ecoava na mente de Tanjiro como um trovão. Não eram apenas almas, eram almas roubadas, devoradas por aquela abominação grotesca de múltiplos braços. A dor da perda, que ele pensava ter superado com a morte de sua família, ressurgiu com uma fúria gélida e incontrolável. Seus olhos, que podiam cheirar a emoção, estavam fixos no demônio da mão, irradiando uma mistura potente de luto, determinação e um ódio puro. O demônio, um monstro coberto por protuberâncias ósseas e garras afiadas, riu com sua voz arrastada e gutural. Que coisa patética! Você pensa que pode me ferir? Eu vivi por décadas neste lugar. Devorei dezenas de filhos de Urokodaki. Você é apenas mais um cordeiro para o abate. Suas muitas mãos se estenderam como chicotes vivos, cada uma com dedos longos e flexíveis que podiam esmagar e dilacerar. O cheiro de carne podre e sangue fresco se intensificou, nauseante, mas Tanjiro se recusava a vacilar. Sua vida se encerrará aqui e agora! Tanjiro rugiu, ativando a respiração da concentração total. O ar que ele inalava parecia inflamar cada célula de seu corpo, enchendo-o de uma força e agilidade surpreendentes. Ele não estava mais lutando apenas pela sobrevivência, estava lutando por vingança, por cada alma perdida, por cada semente de esperança que aquele demônio havia esmagado. O demônio da mão atacou primeiro, suas garras vindo de todas as direções, rápidas demais para um olho comum ver. Mas Tanjiro não era comum. Seus sentidos aprimorados entraram em ação. Ele não apenas viu as garras, ele sentiu o deslocamento do ar, a intenção assassina, o cheiro de morte vindo de cada membro estendido. Ele se moveu com uma velocidade que surpreenderia qualquer caçador inexperiente. Em vez de recuar, Tanjiro avançou, esquivando-se do primeiro ataque por pouco, sentindo o vento cortante das garras passar a centímetros de seu rosto. Ele se abaixou, girando e usando sua espada de madeira, ainda sem ser uma Nichirin, como uma extensão de seu corpo. Primeira forma, superfície da água cortante, Tanjiro gritou, canalizando sua respiração e energia para um corte horizontal limpo. A lâmina de madeira cortou o ar com um assobio, mirando uma das muitas mãos do demônio. O golpe foi preciso e poderoso, e para a surpresa do demônio, cortou uma das garras. O demônio da mão soltou um grito de dor, um som borbulhante e nojento. Impossível! Você cortou uma de minhas mãos! A surpresa em sua voz era palpável. Ele não esperava a tamanha força de um garoto tão jovem. Tanjiro não deu trégua. Ele sabia que os demônios se regeneram rapidamente. Ele não podia perder tempo. Ele se lembrava das lições de Sabito e Makomo. Seus movimentos são muito óbvios. Use sua intuição. O demônio, enfurecido, lançou um ataque mais violento, suas mãos se contorcendo e esticando em um turbilhão de carne e osso. O cheiro de podridão se intensificou, quase asfixiante. Tanjiro sentiu a pressão. Ele precisava ser ainda mais rápido. Ele pulou para trás, desviando-se de um ataque esmagador que faria um buraco no chão.
Em seguida, usando a impulsão de suas pernas, ele avançou novamente, seu corpo se movendo com a fluidez da água, como Makomo havia ensinado. Terceira forma, dança do fluxo de água. Tanjiro executou, girando seu corpo em um movimento circular enquanto desferia uma série de cortes rápidos e contínuos. A espada de madeira parecia um borrão, atingindo as muitas mãos do demônio repetidamente. As garras eram arrancadas em pedaços, caindo no chão com um baque úmido e nojento. O demônio guinchava, seus gritos de raiva se misturando com a dor. Maldito seja, seu pequeno verme, você não é como os outros. Você me lembra daquele outro aluno de Urokodaki, aquele que resistiu por mais tempo, aquele que não queria morrer. O demônio da mão vociferou, suas garras tentando se regenerar, mas o ritmo de Tanjiro era implacável. As palavras do demônio eram um eco da dor de Tanjiro, um lembrete do sacrifício de Sabito. Isso apenas alimentou sua fúria. Ele não era Sabito, mas ele honraria Sabito e Makomo com cada fibra de seu ser. Tanjiro sentiu um cheiro diferente no ar, um cheiro de raiva extrema e desespero vindo do demônio. Isso significava que ele estava ficando fraco ou que estava prestes a liberar um ataque final e desesperado. Ele precisava ir para o pescoço. Urokodaki havia ensinado que o pescoço era o único ponto fraco dos demônios, além da luz solar. Mas o demônio da mão era gigantesco e seu pescoço estava bem protegido por seus muitos braços. Tanjiro desviou de um ataque que o teria partido ao meio, rolando agilmente sobre o solo coberto de folhas. Ele sentiu o ar de cima, as muitas mãos tentando esmagá-lo. Ele percebeu que o demônio estava se tornando mais previsível em sua raiva. Seus ataques, embora poderosos, estavam se tornando menos coordenados. Ele precisava de uma abertura. Ele precisava usar sua maior força, a respiração da concentração total. Sexta forma, redemoinho torcido, Tanjiro gritou, impulsionando-se para a frente em um giro poderoso. Seu corpo se contorceu, criando um movimento giratório que parecia envolver o ar ao seu redor. A espada de madeira girou com ele, cortando e bloqueando os braços do demônio com uma força giratória impressionante. Ele conseguia sentir a cada golpe a resistência dos músculos do demônio, mas sua própria determinação era mais forte. O demônio da mão berrou, seus gritos se contorcendo em agonia. O redemoinho de Tanjiro o impedia de se aproximar e o forçava a recuar, seus próprios braços se enroscando e se chocando uns contra os outros. Tanjiro viu a abertura. Por um breve instante, os muitos braços do demônio se afastaram um pouco do centro de seu corpo, expondo o pescoço. Era agora ou nunca. Ele canalizou toda a sua força, toda a sua energia restante, toda a sua respiração da concentração total. Nona forma, queda d'água caótica, Tanjiro bradou e com um salto poderoso impulsionou-se para cima. Ele subiu no próprio corpo do demônio, usando seus braços como degraus improvisados. As mãos do demônio tentaram agarrá-lo, esmagá-lo, mas Tanjiro era muito rápido, muito focado. Ele escalava, desferindo golpes precisos com sua espada de madeira nas articulações dos braços, forçando-os a se moverem. Ele estava sobre os ombros do demônio, a metros do chão. O pescoço do monstro estava ali, protuberante e grotesco, o epicentro de todo o mal. O cheiro de podridão era esmagador, e o ar ao redor do pescoço do demônio parecia ainda mais denso e vil. Tanjiro ergueu sua espada de madeira acima de sua cabeça, concentrando todo o seu ser naquele único golpe. Seus músculos estavam tensos, cada fibra de seu corpo vibrando com a energia. Morra! Tanjiro gritou, sua voz cheia de uma fúria justa, e desferiu o golpe final. A espada de madeira desceu com uma força inacreditável, atingindo o pescoço do demônio da mão com um baque estrondoso. O som foi um crack seco, diferente de qualquer coisa que Tanjiro já havia ouvido. O demônio da mão congelou. Seus olhos reptilianos se arregalaram em choque e descrença. O sorriso cruel desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão de terror puro. Seu corpo gigantesco começou a tremer incontrolavelmente. Eu estou sendo cortado, o demônio murmurou, sua voz agora um mero sussurro, cheia de um terror abjeto. Este é o cheiro do fim. O corpo gigantesco do demônio começou a se desintegrar, não com a explosão que Tanjiro talvez esperasse, mas com uma desintegração lenta e dolorosa.
A carne se desfez em pó, as mãos caíram no chão, se tornando poeira. O processo era agonizante para o demônio, que guinchava em desespero enquanto seu corpo se transformava em nada. Conforme o demônio se desintegrava, Tanjiro percebeu algo estranho. No meio do processo, o rosto do demônio, antes tão cruel, mudou. Uma expressão de tristeza profunda e arrependimento surgiu em suas feições moribundas. E no seu cheiro, Tanjiro sentiu um cheiro de tristeza. O demônio, em seus últimos momentos, parecia lembrar-se de sua vida como humano, de seu próprio sofrimento, de sua transformação involuntária. Era um vislumbre fugaz da tragédia por trás da crueldade. Irmão, eu queria ter segurado a mão do meu irmão, o demônio murmurou em seu último suspiro, enquanto se transformava em pó completamente. Tanjiro assistiu em silêncio. A raiva em seu coração se misturou com uma pontada de compaixão. Mesmo um demônio, uma criatura tão vil, havia sido humano um dia, e havia sofrido. A floresta estava silenciosa novamente. A névoa pairava, mas o cheiro de maldade havia diminuído. Tanjiro estava exausto, seu corpo tremendo, mas o coração pulsava com uma nova sensação de poder e propósito. Ele havia matado seu primeiro demônio, e havia vingado Sabito e Makomo. Ele olhou para a lâmina de madeira em sua mão, surpreso que ela tivesse aguentado um golpe tão poderoso. Ele sentiu o cheiro de Sabito e Makomo no ar, mais leve agora, quase como um aceno de adeus, de aprovação. Eles estavam ali, de alguma forma. Com a cabeça erguida, Tanjiro começou a caminhar pela floresta escura do Monte Fujikazane. A seleção final havia apenas começado, e ele ainda tinha 6 dias e noites para sobreviver. Mas agora, ele sabia que tinha força para isso. Ele havia superado o impossível, e faria o que fosse preciso para proteger Nezuko e se tornar um verdadeiro caçador de demônios.